Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia da educadora Heloísa Pires, filha de Herculano, que entretém um bate-papo, uma conversa sobre a obra A Vida de Herculano, uma conversa muito agradável. Mas antes de trazer Heloísa aqui à ribalta do nosso programa, vamos passar pelos outros programas do nosso canal. No próximo domingo, às 20 horas, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Klein. Na terça-feira, às 20 horas, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, conversando aqui com a filha do Hermínio, estudiosa da obra, Ana Maria Miranda. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, também às 20 horas, conversando aqui com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano. É um programa sobre livros à guisa de indicação. São 4 programas semanais, todos eles às 20 horas. Mas temos também os programas mensais, que só acontecem aos sábados, e todos eles também às 20 horas. Temos no primeiro sábado o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, conversando aqui com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE, e é um programa de memórias do César Perry, de memórias do movimento espírita brasileiro, ele que conhece por dentro as entranhas do nosso movimento espírita. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec Online, e aqui o Adair traz os documentos da época do Espiritismo, no seu alvorecer em França, os pródromos do Espiritismo, porque o Adair é quem possui o maior número de documentos de fontes primárias da época de Kardec, do início da nossa doutrina na França. E para encerrar, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, conversando aqui com Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Conversamos aqui sobre tudo que sai na imprensa espírita do Brasil daquele mês. É o programa com o maior número de visualização do nosso canal. Pessoal, exposto, vamos agora levar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos aqui com Heloísa Pires, educadora, filha de Herculano, para conversar e enaltecer a obra do maior filósofo espírita brasileiro, o metro que melhor mediu Kardec, professor José Herculano Pires. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa de hoje. E sem mais demora, vou trazer a dona Heloísa aqui para conversar conosco. Bem, meus queridos irmãos e amigos, já estamos aqui com dona Heloísa Pires para mais um programa Herculano Metro, que melhor mediu Kardec. Dona Heloísa Pires, boa noite. Que bom mais um programa com a senhora, tudo bom? Tudo bem, melhor ainda, reencontrar meu amigo, lembrar da família linda, Seixas, meninas e Dona Eva, já nas luzes, e falar sobre espiritismo. O que é melhor do que tudo isso? Nada. Falou e disse, dona Heloísa, falou e disse. Minha amiga, veja bem, dona Heloísa, eu sempre pergunto que é impressionante a agenda de dona Heloísa. Quer dizer que a cidade agraciada dessa vez, a senhora teve em Votuporanga o final de semana. E o Rivair já falou que em março eu tenho que voltar. Falei, Riva, o povo vai enjoar, assim não dá.
Ô, dona Heloísa, e a senhora foi para mais de um lugar, não é? E outro Eu amigo. fui dia 6, dia 7, um compromisso lindo, hasteamos a bandeira, cantamos o hino nacional, um grupo pequeno. E eu falei um dia no Bezerra de Menezes, que o Riva dirige, e no outro dia no Centro Emmanuel, que o Dr. Carlos dirige. Foi muito gostoso. E abracei a mãe do Rivaí, dona Regininha, a esposa dele, Graciano, um povo lindo. E tinha que ir, que eu também amo os meninos, para Fortaleza, mas não deu. Os horários, um estendeu, o outro também. Aí lá ia muita gente boa. Eu falei, até melhor não ir. Deixa o Jorge lá, acho que esse é o nome do grande judeu. O Fernando, tinha muita gente falando, então estava tudo em ordem. Quem lhe substituiu foi Luciano Clay. Substituiu Nossa, Dona Heloísa, né? fico orgulhosa. Obrigada, Luciano. Dona Heloísa, me diga uma coisa, olha, pessoal, eu vou fazer duas perguntas à Dona Heloísa, porque antes de a gente apertar o player para gravar, a gente conversa um pedaço bom com a Dona Heloísa. Olha, o programa é ótimo, viu? Mas a conversa é tão boa quanto o programa, viu? Se a gente pudesse mostrar essa conversa. Mas, pessoal, não estranhe, eu vou fazer duas perguntas para a Dona Heloísa, mas desde já pedi permissão a ela. Pedi permissão a ela se eu poderia fazer e ela me permitiu. E o pessoal às vezes acha que a gente está sendo invasivo, viu, Dona Não, Heloísa? não. Você é muito gentil, muito educado. Muito educado. Dona Eva sabia o que estava fazendo. E você merecia essa mãe maravilhosa. Obrigado. Não mereço, mas agradeço, viu? Tá vendo aí as boas influências? Tá vendo? Dona Heloísa, me diga uma coisa, eu perguntando à Dona Heloísa, até por conta do assunto que a gente vai ver hoje, que eu vou revelar daqui a pouquinho, né? Eu perguntei, Dona Heloísa, o Herculano era muito ocupado, né? Ele tinha os momentos de família, mas devia ser muito ocupado. A Dona Heloísa disse que ele era impressionante. Ele estava lá estudando, escrevendo, mas sempre arrumava um tempo e era um pai participativo. Dona Heloísa, a senhora às vezes estava escrevendo, fazendo um estudo, ele vinha, pedia para ler, era isso? Dia a mês, sentava do meu lado, abraçava, comentava. Eu falo que ele era um gênio, porque eu, quando eu vou fazer algo, eu não tenho tempo para nada. Ele interrompia o que quer que estivesse fazendo para atender um filho, um neto, um amigo necessitado ou um bichinho, um cãozinho, um pintinho que virou uma galinha grande, aruê, o sapinho que ele pegou machucado na rua. Esse homem é incrível, você vai ver do lado de lá. Lindo demais. Aí comemorava aniversário dos filhos, comemorava o aniversário dele e do avô Ferraz, e adorava comemorar o aniversário de casamento. Dava um presentinho para a mãe, simples. A Maria fazia o bolo, ele punha um casal, que existia, o homem já estava sem nariz e a moça não tinha véu, porque não casaram na igreja. Era o mesmo casal que ele colocava em cima do bolo e ficava feliz. Muito sensível, muito querido. E quem enfeitava a árvore de Natal era o pai, auxiliado, entre aspas, por nós, né? E quem colocava chocolate uma semana, eram umas bolas grandes da Copenhague naquela época, era o pai. Dona Heloísa, e eu também quis saber, e Dona Heloísa permitiu eu fazer essa pergunta aqui. Dona Heloísa, antes da senhora casar, sair de casa, Dona Heloísa, como todo ser humano normal, namorou. Dona Heloísa, o Herculano, quando
nessa época do namoro, quando o rapaz ia lá, Herculano era sisudo ou conversava, recebia bem o rapaz? Conversava, recebia bem, numa alegria. Inclusive, o rapaz era espírita, depois mudou com a idade. Mas ele levava até o pai a fazer palestras. Então, eram amigos, se tornaram amigos. Bom, analisando, Até um que foi responsável por uma adulteração do evangelho era muito amigo do pai. Aí voltou, não vou falar o nome, já desencarnou, que Deus o ampare. Ele deve ter ficado aborrecido com esse evento que ele participou da adulteração do evangelho. O pai queria recebê-lo, ele criticou o pai, caluniou. Aí, quando veio o aval do Chico, foi a única voz a favor do pai, ele veio para pedir desculpa. Minha mãe não deixou ele entrar. Minha mãe era um doce, mas ela admirava, eles se amavam muito, ela e meu pai, e ela o defendia. Então ela disse: o senhor não vai entrar. E o pai falava para ela: puxa, deixa, ele se arrependeu. Ela falou: não, porque caluniou, falou coisas impróprias, disse que o fulano queria ganhar dinheiro, então me desculpe, mas o senhor não vai entrar. O senhor deu a volta e foi embora. né? Boa, dona Virgínia, né? Que a pessoa precisa Ela era refletir. muito franca, ela não sabia andar por curvas, ela ia numa linha reta, maravilhosa. Eu contei já que ela recebia os bêbados para almoçar, para não ficarem tomando pinga com o estômago vazio. Descia as escadas, levava as marmitinhas, cumprimentava-os, eles já chamavam de avó, ela já tinha idade, e depois subia feliz. Havia atendido aos netos. Boníssima, mas ela não admitia ofender meu pai, nunca admitiu. Dona Heloísa, pessoal, Dona Heloísa até me disse que está preparando uma palestra, né, sobre Herculano e Dona Virgínia. Dona Heloísa está com anotações, estudando. Dona Heloísa, hoje a gente vai ver também algo dessa obra maravilhosa, né? Então, Linda, J. Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, do querido Jorge Rigini. Isso é uma foi muito biografia feliz. impressionante, né? Impressionante. Dona Heloísa, eu vou colocar aqui o escritor que não era espírita, por isso que isso é relevante, né? Esse escritor não espírita vai fazer um elogio ao Herculano que retrata bem, define bem Herculano, né? Herculano era o homem múltiplo, múltiplo. Eu vou ler o parágrafozinho aqui, vou botar o texto e a gente retorna para conversar, tá certo? Está ótimo. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, Dona Heloísa Pires, o Jorge Risini, ele cita esse autor, Caio Porfírio Carneiro, é um escritor que o Risini salienta que não era espírita. Por isso que se torna relevante, que ele dá uma pincelada na personalidade de Herculano, ele define Herculano de uma forma maravilhosa, né? Então vamos ver, olha o que diz, observações precisas, as de Caio Porfírio Carneiro. José Herculano Pires foi o que podemos chamar homem múltiplo em todas as áreas do conhecimento em que desenvolveu atividades dentro e fora do movimento doutrinário, sua inteligência superior, iluminada pela doutrina espírita e pela cultura humanística, brilhava com grande magnitude, fazendo o povo crescer espiritualmente. Herculano Pires foi mestre em filosofia da educação na Faculdade de Filosofia de Araraquara e membro da Sociedade Brasileira de Filosofia, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
do Estado de São Paulo e fundador do Clube de Jornalistas Espíritas de São Paulo, que presidiu por longos anos, diretor da União Brasileira de Escritores e vice-presidente do Sindicato de Escritores de São Paulo, presidente do Instituto Paulista de Parapsicologia, romancista, recebeu em São Paulo o Prêmio Municipal de Cultura e foi reconhecido pela crítica como um dos renovadores do romance brasileiro. Dona Heloísa, seu pai foi tudo isso? É um gênio. E em Marília organizou congressos espíritas, participava de congressos espíritas, uma inteligência fulgurante. Impressiona. O Rizzini se mostra impressionado e eu também. Quem o conheceu de perto fica mais encantado ainda. Ô, dona Heloísa, vamos começar pela filosofia, né? O Herculano vai estudar filosofia, mas ele se tornou mestre da Faculdade de Filosofia de Araraquara, não é? Me diga uma coisa, nessa época vocês moraram em Araraquara, não? A família... Eu não, porque eu estava fazendo um curso de especialização com a Dorina Noyle, aqui em São Paulo, na capital. Mas os meus irmãos foram, eu fiquei com as minhas tias, as irmãs da minha mãe, Amélia, Mai e Lourdes. E sempre ia para Araraquara, porque eu amo demais meu pai e minha mãe, não conseguia ficar longe, mas eu tinha que fazer o curso. E o pai foi assim uma coisa linda. Ele, que ficou no lugar do pai dele, que teve problemas, ficou doente, ele era o verdadeiro, junto com a avó Bonina, uma criatura alegre, bonita, olhos azuis, descendente de italianos. O sobrenome dela não passou para o pai, porque os italianos não colocavam o sobrenome da mulher, a maioria. E a avó Bonina também era aquela alegria, mas o pai várias vezes tentou estudar e não conseguiu. Então, na época em que acalmou um pouco, ele falou com a minha mãe: eu gostaria de fazer o curso de filosofia, e Mariotti diz no livro dele sobre o pai. Ele já era filósofo. A filosofia veio dos séculos com Herculano. E aí a mãe falou para ele: se é para divulgar melhor a doutrina, defender a doutrina, faça. Ele disse: mas eu vou ter que diminuir um trabalho meu. Vai diminuir ordenado. Ela disse: não importa, eu dou conta. E ele foi, entrou na USP, fez os exames graças aos livros publicados, entrou nos primeiros lugares, e quando acabou, foi trabalhar como professor universitário em Araraquara. Mas aí veio a ordem espiritual para que ele voltasse para São Paulo, que era o lugar dele. Ele veio para São Paulo. Depois não aguentou, ficava muito, naquela época era muito difícil de São Paulo para Araraquara. Então ele seguiu o que os espíritos haviam aconselhado. Largou a faculdade, que era o sonho dele, mas ele já tinha condições de defender, mostrando um papel que não é nada em si, se o indivíduo não tiver a qualidade intelectual e moral, e continuou o trabalho dele nos diários associados, onde ele trabalhou a vida inteira e se aposentou. Dona Heloísa, ainda como mestre da Faculdade de Filosofia de Araraquara, eu imagino a extraordinária aula que o Herculano dava para os seus alunos. Já. Algum filho já assistiu alguma aula de Herculano? Creio que não. Mas nós ouvíamos as palestras, que eram aulas também. E aquele dia de ação de graças do Bradesco, que o Amadeu Aguiar, que havia morado em Marília, convidava o pai para representar o espírita. E tinha o padre, tinha o protestante. Nossa, o pai fulgurava. Quando ele chegava e falava, era como se acendesse luzes.
É incrível. A capacidade intelectual, moral e espiritual desse espírito é incrível. E a bondade. Dona Luísa, aí, filósofo, o jornalista, né? Ele presidiu o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, né? Que não é brincadeira, né? É uma coisa, uma responsabilidade imensa. Mas ele se tornou também o presidente da Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, a velha Abragi, que eu queria muito que continuasse a Abragi, porque hoje tem a Associação dos Divulgadores, né, Espírita do Brasil, mas a dos jornalistas não deviam ter acabado com essa sigla, até pela história, né? Dona Luiz, como foi isso? Ele, na Associação Brasileira de Jornalistas Espíritas, tocava a associação junto com outro grande jornalista, também espírita, o Deolindo Amorim, não é, Dona Luísa? E eles eram também muito amigos, tanto quanto ele era amigo do Risina, era amigo do Diolino Amorim, do Mariotti. Diolino Amorim é incrível. Eu acho que algum jovem bem equilibrado podia assumir e abrir novamente, que fez tanto sucesso na época. E hoje tem muitos jovens espíritas brilhantes, mas que não venham os perturbados, por favor. Fiquem bem longe. Dona Luísa, eu fico impressionado que Herculano era um homem de ação. As pessoas que não conhecem pensam que ele era um teórico, vivia só com a teoria, não é? A Associação Brasileira de Jornalistas Espíritas houve uma época que trouxe ao Brasil, Herculano veio com essa ideia maravilhosa, né? A maestrina Jamela de Marco, uma menininha lourinha de 8 anos de idade. Isso foi uma maravilha. Se apresentou no teatro em São Paulo, né? Teatro Municipal, um teatro lindo, considerado. Olha, foi lindo, 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 maravilhoso. Fomos. Onde eu ia, sempre que podia, ele nos levava, os quatro. E a menininha era um gênio mesmo, a menininha era conhecida no mundo. Ela trabalhava em vários lugares, aparecia em vários lugares, bonita e prova evidente da reencarnação. Como poderia aquela menininha reger a orquestra com tanta competência? Quem conhecia bem música admirava, acompanhava entrevistas pelo mundo todo. Foi uma época iluminada. e a menininha, depois da apresentação, aí o Herculano fez uma palestra explicativa, não é, do fenômeno da reencarnação, não foi, Dona Luísa? Ele aproveitava toda a oportunidade e provocava, através de congressos, através do Dia de Ação de Graça, através de aulas. O Risini conta que ele dava na faculdade católica, dava na protestante em vários lugares, para falar sobre essa doutrina maravilhosa, espiritismo, que vem dos séculos se construindo, não é invenção de ninguém. Dona Luísa, então, continuando, a gente já viu o filósofo, a gente já viu o jornalista agora. Dona Luísa, o Herculano foi presidente da Sociedade de Parapsicologia do Brasil, né? Então, que interesse foi esse? Herculano estudava muito a parapsicologia de Joseph Benck-Heiner, né? Ele ficou encantado, porque na ciência, na Rússia, na Universidade de Kirov, pesquisavam o corpo bioplásmico ou perispírito, corresponde ao que chamamos, Kardec ensinou-nos, de perispírito, e era a repetição do espiritismo. A parapsicologia, diz o pai, é filha do espiritismo. Isso encantou, porque era com ciência atual, ciência ex-materialista, que ultrapassou a matéria, falando tudo aquilo que Kardec falava. E tem um livro
quando foram proibidos na Universidade de Kirov os russos de se manifestarem, o governo materialista proibiu, duas americanas pegaram as pesquisas e publicaram nos Estados Unidos um livro, Experiências Parapsicológicas Além da Cortina de Ferro. Então, Herculano ficou encantado. Aí Heine, o grande Heine, o corajoso Heine, que dizia a mente é extrafísica e por vias não físicas age no meio físico, o grande Heine falou infantilmente, Kardec está certo, fizemos um seminário, ele conseguiu, através do que eles chamam de médiums, descobrir a mesma verdade que nós descobrimos, mas nós temos máquinas poderosas. Então, Kardec é a antiguidade respeitada por nós, e nós somos a modernidade. O pai diz no livro dele sobre parapsicologia, tolice. Importante é caminharmos de mãos dadas. Não existe isso, eu diria, é a mesma verdade. Só trocaram a roupinha. Dona Heloísa, o Herculano escreveu também sobre parapsicologia. Ele tem uma obra, né? Parapsicologia hoje e amanhã, e depois saiu com outro título, antes ou depois. Parapsicologia e suas perspectivas. E conta os mesmos fenômenos que o espiritismo analisa. Inclusive, a descrição do corpo bioplásmico é igualzinha de Kardec. Perfeito. Parece até que Heine estudou Kardec para completar a teoria magnífica, respeitável dele. Dona Heloísa, a senhora citou isso. Agora vamos tirar o chapéu. Muita coragem do casal Simeon Kirley e Valentina, lá na Cortina de Ferro, afirmar isso. Foram muito corajosos, né? Nossa! E contavam as experiências e mostraram fotografia. Aí depois a ciência nossa já admite essas luzes do cérebro, aí eles apresentaram suavemente, mas bem minguada, essa ciência. E interessante que alguns neurocientistas falam sobre exatamente essa irradiação do pensamento, admitindo que não sabem explicar, eles não explicam de onde vem o pensamento, mesmo nesse livro que eu amo, O Cérebro que se Transforma, que conta curas através do pensamento também do indivíduo doente, admitindo Jesus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. E o Dr. Oliver Sacks, que eu amo tanto, e que conta nos livros Um Antropólogo em Marte, a mulher que confundiu, o homem que confundiu sua mulher com chapéu, experiências magníficas mostrando a força do pensamento que cura ou que piora a condição do indivíduo. A ciência dando as mãos, mas é a verdade, meu Deus. Dona Heloísa, então vamos agora para finalizar, não é o Herculano, filósofo, jornalista. Dona Heloísa, Herculano foi crítico literário. Agora, como disse o escritor aí, né? Ele foi um dos renovadores do romance brasileiro, né? Aí me diga uma coisa, Dona Heloísa, o Herculano romancista escreveu romances, Madalena, Barrabás, Lázaro e outros tantos. Lázaro, Qual é o seu romance preferido dele, Dona Heloísa? Madalena, Madalena, onde ele mostra como Jesus ensinou, antes que feministas exacerbadas e algumas meio desequilibradas surgissem, Jesus tratou as mulheres judias como tratava os homens judeus. E Herculano bebeu nessa fonte de água pura. Em Madalena, ele escreve lindamente sobre a razão humana, quando Madalena diz para Jesus: Eu me confundi, Senhor, desculpe, eu estava mergulhada na razão humana, preocupada apenas com as sensações do corpo físico, mas o Senhor me apresentou a razão divina, que me arranca da terra e me lança no universo.
Eu interpretei, ele escreve mais bonito, poeta, filósofo. E ela diz também para Jesus: Mestre, obrigada. Pela primeira vez, um homem não olha meu corpo, nem meus cabelos, olha meus olhos, minha alma. Obrigada, Senhor. É lindo, é uma poesia, mas é verdade, é delicado, é brilhante. Amo esse livro. Todos do pai eu fico encantada, mas esse fala muito forte ao meu coração de mulher. Eu citei a trilogia, mas ele tem outros. Tem O Menino e o Anjo, que é uma obra linda, né? É uma doçurinha. Eu fico boba que, ao mesmo tempo que ele era combativo, que enfrentava instituições grandes, que enfrentava calúnias, ele era um coração amoroso. Lindo, lindo, lindo. A gente, quem não conheceu, acha que exageramos, mas é Rizzini, o polêmico Rizzini, quem faz uma biografia perfeita, mostrando as várias facetas desse grande espírito herculano, José Herculano Pires. Compreender meu irmão Herculaninho, que não se dedicou dessa forma ao espiritismo, ele nunca exigiu, ele adorava ver o Herculaninho encantado com futebol, ele estimulava o que a pessoa gostava de fazer. Ele ria quando meu avô, o pai nunca gostou de futebol, meu avô subia na mesinha baixinha e vibrava com São Paulo. Meu avô era risonho, mas não era de fazer esses arrobos. Ele perdia a cabeça quando o São Paulo ganhava. Ah, para o meu pai era glória. Ele adorava. Ô, dona Luiz, a senhora me disse que o Herculano, né? Mas a senhora falou no futebol. Quer dizer que Herculano adorava a praia? Adorava, adorava. Eu não lembro em que livros que ele diz que pena que ele nunca aprendeu nessa encarnação a nadar, mas adorava entrar no mar, adorava nos levar. Foi ele quem também nos estimulou a irmos para a praia. E ele adorava ficar sentado olhando aquele horizonte maravilhoso. Bom, minha pergunta final para a dona Heloísa. Tem que responder. Tem que responder, viu? Herculano foi maior filósofo, jornalista ou romancista? Poeta, vai sair de novo. Ele tem a Fundação Molina, Herculaninho fizeram um livro, a Tati, a Rita Folker e outros. O professor fizeram um livro com as poesias de Herculano. Agora vão aumentar. E acho que é no livro, não sei se é no do Rizzini ou no Sobre Pedagogia, que ele escreve uma poesia de libertação. É como um espírito que se libertasse de tudo que é material. Linda, linda, linda. Eu estou sempre para achar e sempre esqueço. Mas eu vou achar e vou te mandar. Talvez você ache até antes do que eu. Dona Heloísa deu um checkmate em mim, mas eu adoro ser derrotado por Dona Heloísa. Eu fiz a pergunta como o escritor colocou. Eu perguntei, ele foi maior filósofo, jornalista ou romancista? Ela deu um drible em mim e disse, poeta, poeta, ele foi o maior poeta. Até falando ele faz poesia, é uma coisa linda. Eu um dia perguntei, pai, você me lembra muito Leon Denis, mas as datas não coincidiam. Ele diz, ele me ajuda, ele me inspira, porque Denis também é filósofo, poeta. Dona Heloísa, agora aceite a opinião pessoal de uma pessoa que ama Herculano e que estuda a obra de Herculano há quase 40 anos. Né? Para mim, está tudo igualzinho ali. Mas se eu fosse escolher, para mim, a filosofia, Herculano filósofo, né? Então, por isso que ele é o maior filósofo espírita brasileiro, né? E Aquele livro, Introdução à Filosofia, o que é fé, o que é a razão? Eu fico parada falando, meu Deus do céu, a fé, se não tiver a razão, é uma fé irracional, não pode se acreditar.
Mas a razão, se não tiver a fé, ela fica gelada, parada, também não pode caminhar sozinha. Então, tem que dar as mãos, fé e razão em torno da vontade, que impulsiona o homem para o cosmos. Olha, eu fico parada, eu falo, Fideísmo Crítico é o título desse capítulo, num pequeno grande livro, ele adorava livros pequenos, Introdução à Filosofia Espírita. A razão sem a fé gera o cientista fanático, racional, que nega tudo, mas a fé sem a razão gera o fanático religioso, que também, às vezes, cria problemas na Idade Média, mataram médiuns. Olha, ele dá assim, um trechinho pequeno, e ele dá uma explicação que eu fiquei parada. E várias vezes, quando eu leio Herculano, eu paro para refletir e falo, mas de onde ele tira isso? De que século veio esse homem? Dona Heloísa, o Herculano, o filósofo, eu acho que ele é um breia com Leon Denis. Eu conversando com Charles Kemp, no programa, Charles Kemp disse, né, Bruno, o Leon Denis para a França foi o metro que melhor mediu Kardec, como o Herculano foi no Brasil. Aí eu achei isso tão interessante, Charles Kemp usar o epíteto de Herculano e na França Olha, colocou Leon Denis, né? um abraço nele, muito, muito bom, perfeito, perfeito. Dona Heloísa, a senhora teve um pai múltiplo, mas ao mesmo tempo era um pai único, múltiplo e Único, único. nossa. Eu, às vezes, fico parada pensando, eu falo, como pode vir um espírito assim tão desenvolvido, mas ao mesmo tempo tão humano, tão querido, tão amoroso? E olha, os 4 filhos o amam de paixão, e os netos que o conheceram também. Bom, Meu avô, meu avô, sogro, os dois, quando se encontravam, um desses caras, outro, brincavam, riam, sempre amigos, coisa mais linda. E minha mãe, a sensibilidade de compreender o coração feminino, sempre dando um mimosinho, trazendo flores, delicadíssimo e ao mesmo tempo forte e corajoso. Ah, esse espírito é grande, muito grande. Dona Heloísa, é tão importante a senhora falar assim que a minha família no plano espiritual, né, mãe, pai, avô, vó, tio, quando a senhora fala assim do avô Ferraz, Dona Maria Virgínia, Dona Luísa, fica mais próximo para mim essa relação com minha família também no plano espiritual. A senhora Ah, desperte em mim essa proximidade também, né? Essa é proximidade. muito, muito gostoso. E você ama, Dona Eva, a gente sente a gratidão. Isso é maravilhoso, é desenvolvimento espiritual, graças a Deus. Bom, vamos orar? Devemos? Vamos orar. Bem, agradecidos a Jesus pela noite de hoje, conhecermos um pouco mais desse homem múltiplo, grandioso em tudo que fez, mas humilde como um ser humano que amou o semelhante, amou a família. Ele não foi apenas um homem múltiplo, ele foi um homem único, um homem além do seu tempo, que serve de inspiração a todos nós, não apenas com sua obra, mas principalmente com sua vida. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Quero oferecer esse programa a você, minha mãe, que habita o plano espiritual. Que Deus te abençoe, mamãe. Te amo e não te esqueço. E convido a todos para a próxima quinta-feira estarmos aqui com Dona Heloísa Pires, né? Essa peregrina de Kardec. O Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec, né?
Dona Heloísa, a cada semana, eu já fico na expectativa. Durante a semana eu fico pensando em Dona Heloísa, por onde anda essa mulher? Ela deve estar em alguma cidade dessa, com essa alegria, com esse amor à doutrina. Viu? Obrigada, querido amigo. Tudo de bom.